clássico do Engenhão, vitória de 4-1 do Fluminense. Antes da gente falar das manchetes, eu estava ouvindo a Rádio CBN, aquele pré-jogo delicioso que a CBN faz, e eles têm o cara a cara. Eles comparam jogador por jogador, sim. E aí ontem 4 comentaristas, mais o Evaldo José que comandava a jornada, avaliavam jogador por jogador, posição por posição. E vocês não acreditam, hoje sou estranho falar, mas antes do jogo começar, deu 8-3 para o Botafogo. Eles colocavam o Botafogo em vantagem individual em 8 posições contra 3 do Fluminense. O Fluminense só levava vantagem na análise da CBN antes do jogo, nas 2 laterais e com o Deco no meio campo. As demais 8 posições era vantagem botafoguense na análise da CBN. Da comparação no momento. Na final do Taça Rio, a maioria da imprensa disse que o Vasco era favorito. O Vasco perdeu. Ontem a imprensa dizia que o Botafogo estava numa boa fase, o Fluminense estava parado, sem jogar, podia até sentir falta do ritmo. O Botafogo tinha uma pequena chance, o Botafogo tomou uma goleada. É jogo. É jogo. Esse negócio de pré-jogo, de fazer análise pré-jogo, é perigoso. Mas é um grande barato, né? Um grande barato. Você vê que gera discussão até no pós-jogo. Sim, sim. Nesse caso, o Zé está levantando uma questão de ontem de tarde da CBN. Isso, e aquilo ficou na minha cabeça, olha só. O noticiário mostrava que o momento era mais favorável ao Botafogo do que ao Fluminense que vinha parado. O Botafogo vinha jogando muito bem. E o Botafogo ainda faz 1-0. E o Botafogo ainda faz 1-0. O Botafogo vinha de 23 jogos de invencibilidade no ano, 24 se a gente contar o último jogo do ano passado. Mas quem abre os jornais hoje no Rio de Janeiro vê esse resultado, giro de manchetes com os jornais do Rio de Janeiro, antes da gente mostrar os melhores momentos. Capa de todos eles, o Extra, na capa do Esporte, diz que foi um atropelamento de bicicleta. Fluminense passa por cima do Botafogo no primeiro jogo, 4-1. A dancinha tão amada de Lédio Carmona na capa do jogo Extra. Eu não sou contra, pode fazer, eu não gosto. O Globo, o baile tricolor, Fred e Thiago Neves dançam após o primeiro gol. Aliás, que semana do Thiago Neves, né? Se machucou na quarta, na quinta foi de muleta e estava em campo ontem. No lance, que passeio. E o cineminha é para o gol de bicicleta do Fred. O dia é quase gritando, é campeão, porque ainda falta um jogo. Não acabou não, hein? Pode perder por até 2 gols de diferença no próximo domingo. Luiz Carlos Júnior, conta pra gente como foi a partida em cima dos melhores momentos. Vamos nessa. Mostrar agora então aqui na redação os melhores momentos. Lédio. Pega a cola aí. Que cola, Lédio? Cola nenhuma. O Botafogo, mais uma vez, como tinha acontecido contra o Vasco, o Botafogo faz um gol com menos de 10 minutos. O Carlinhos tira de cabeça, Renato... Olha o que o Carlinhos faz também. O Carlinhos faz um corta-luz, ele trai completamente o Diego Cavalieri. Bonito chute do Renato, 1-0 pro Botafogo. Chute difícil de pegar, né? Pegou na veia, pegou legal lá. Ele posiciona o corpo, chuta, e o Carlinhos ajuda bacana também, né? E aí, a partir desse momento, o Botafogo recua para tentar matar o jogo no contra-ataque, aquela velha tática, vai todo mundo lá para trás, vão matar o jogo no contra-ataque. Só que o Botafogo não conseguiu nenhum bom contra-ataque, basicamente em nenhum momento do jogo. E o Fluminense, com bons jogadores individualmente, o Fluminense tem jogadores de muita qualidade, acabou chegando ao empate nessa bicicleta dupla ali, Sobis e Fred. Fred muito bem, pegou na veia ali. Foi um golaço, lindíssimo. Agora, para entender também o posicionamento da defesa do Botafogo, ninguém encosta, né? Os jogadores parecem recuar com medo da bicicleta. O Lucas tinha recebido um cartão no primeiro tempo por um agarrão no Deco, ele dá pisão no tornozelo baleado do Thiago Neves, e aí recebe um segundo amarelo. 10 minutos no segundo tempo, Botafogo com 1 a menos. E aí, maduro para ser expulso desde o primeiro tempo. E aí o Deco dá espaço espetacular, o Rafael Sobis tem um detalhe curioso. 2 minutos depois da expulsão já sai o gol do Fluminense. E o Sobis tem uma situação curiosa, o próprio Abel fala sobre isso. O Sobis é aquele cara que no jogo decisivo ele aparece. Ele faz gols decisivos, faz gol em decisão de Libertadores. Exatamente. É um jogador que não vem tendo uma grande temporada pelo Fluminense, mas ontem... Tá na reserva do Wellington Nem. Exato. Teve nota, o Rafael Sobis teve nota 8 do Globo. Olha aí, ele perde o ângulo, você pensa que ele não vai chutar, ele ainda consegue virar o corpo e chutar. Perfeito. Thiago Neves também é outro jogador que cresce nos grandes momentos, né? Eu acho que o time do Fluminense é um pouco assim, ainda já vou falar sobre isso. Essa situação envolvendo o time do Fluminense, não sei se vocês vão concordar comigo, o Fluminense fez 3 ótimos jogos no ano. Contra Vasco na decisão da Taça Guanabara, Boca na Bomboneira e Botafogo ontem. Mas 3 jogos importantíssimos para o ano do Fluminense. Os 3 jogos mais importantes do ano. Um pouco além. Era exatamente isso que eu vou falar. Olha que E aí o gol do Marcos Júnior, ou Júnior. Thiago Neves de calcanhar para o Fred, Fred foi linha de ajeita. passe, né? Sobis, Fred, espera, Marcos Júnior. E o Marcos Júnior tinha acabado de perder uma bola super estranha na lateral esquerda e aí foi fazer o gol.
logo na sequência. Mas diga, O Lédio. Fluminense fez 3 jogos importantes no estadual. A semifinal contra o Botafogo, da Taça Guanabara, que ele não ganhou, mas jogou melhor que o Botafogo e venceu nos pênaltis. A final contra o Vasco, o Fluminense foi melhor que o Vasco, soube explorar os erros, muito frio o time do Fluminense. E ontem, uma atuação impecável. Na Libertadores, o jogo da Bombonera foi espetacular, o Fluminense jogou bem. O do Rio eu não vi. O jogo do Fluminense e Boca eu não vi, o Fluminense acabou Não perdendo. jogou também. Mas já não era um jogo tão decisivo, porque a classificação já estava garantida. E o jogo contra o Inter, que não foi um resultado magnífico, mas empatar com o Inter no Beira-Rio nunca é um mau resultado pela pressão, pela qualidade do time do Inter. Então esse time do Fluminense, ele joga os jogos importantes, os jogos que precisam ser jogados. Os outros eles administram, aqueles jogos ali de meio de campeonato, de Taça Guanabara, Taça Rio, os próprios jogos menores da primeira fase. Eu não vi nenhum ele vai indo. Então ele tem um aspecto, um carisma para jogos decisivos. Se ele vai conseguir manter esse carisma contra o Inter na quinta e contra o Botafogo, eu acho até que vai ser campeão estadual, é uma vantagem muito forte. O Fluminense não vai perder essa vantagem, mas é muito difícil que perca com esse time, com a experiência que o Fluminense tem, ele pode ir muito longe na temporada. Eu não vi nenhum bom jogo do Fluminense contra um pequeno no ano. Porque é um time que não pega fogo. Um jogo contra pequeno. Porque o time se desarma, que é um time que gosta de jogar jogos decisivos. Ele perde a concentração. Você não viu o Deco berrando ontem? Isso é uma decisão, isso é jogo de decisão. Quer dizer, a gente não pode estar aqui a passeio. Não é um jogo contra um pequeno. Aqui a gente vai precisar jogar. E vale lembrar... Ele administra mesmo. O time do Fluminense administra jogo contra time pequeno na cara dura. Agora, já que é um time tem que jogar e pronto. Com essa característica de jogadores que se sobressaem nos grandes jogos, respondendo aquela pergunta que o amigo twitteiro nos fez, você não acha que o Fluminense, num grande dia, pode encarar o Santos sem grandes traumas? Se jogar como jogou contra o Boca na Bombonera? Alguém fez essa pergunta. Foi aqui. O time que encararia o Santos, né? Eu acho que o Fluminense é um time que pode encarar o Santos. Respondendo o rapaz, sem o Neymar, o Santos tem um bom time, como o Inter tem, o Fluminense tem, o Vasco tem, o Corinthians. O futebol brasileiro hoje tem bons times. Mas a diferença do Santos é o Neymar que faz a diferença. O Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo. Então é uma diferença que os outros não têm. Os times são iguais, mas o Santos tem o Neymar. Falando em fazer diferença, quem fez diferença ontem foi o Deco, né? Uma barbaridade, jogou demais. O Deco é um jogador espetacular, mas ele é um jogador inteligente. Ele se poupa para fazer os grandes jogos. Mas o Fluminense foi inteligente. A partir da chegada do Abel, o Fluminense foi inteligente em relação ao Deco. O Fluminense passou a fazer um trabalho especial com o Deco. O Fluminense poupa o Deco. O Deco não participa de todos os treinos da semana. Tem aquele treino que ele vai fazer reforço muscular, vai para musculação. O Deco eventualmente é poupado de jogo contra time pequeno. E aí o Fluminense tem um Deco inteiro agora. E é uma situação lógica. Tem uma poupança psicológica. O cara como o Deco, que já jogou Champions League, Copa do Mundo, Campeonato Espanhol, ele vem para o Brasil, ele quer fazer grandes jogos. Ele não vai estar afim de fazer um jogo Fluminense 3 coquinhos. Ele quer fazer Fluminense Isso não é bom, Lédio. Fluminense e o time do Lédio na pelada. Fluminense Botafogo, Fluminense Vasco, Fluminense Boca. É aí que ele vai jogar, que vai crescer, vai estar motivado. Por isso que ele deu aquele berro pro time ontem. Aquele é o jogo que ele quer ganhar, ele quer jogar. Um jogador espetacular, mas é espetacular nos grandes jogos. É ali que ele quer jogar. E é ali que ele tem que jogar mesmo, é ali que ele funciona. A gente abre aspas agora para os personagens do jogaço de ontem no Engenhão. Nós estamos felizes, não eufóricos. Nós não ganhamos nada, nós demos um passo muito grande, não tenha dúvida, né? Seria irônico da minha parte, né, se eu não falasse o contrário. Qual o tamanho dessa vantagem? É importante, mas no futebol a gente tem que ser inteligente, tem que pensar, nós poderíamos ter feito mais e talvez matar essa eliminatória. Mas é assim, o futebol é assim, vamos trabalhar para o próximo. Ficou muito mais difícil para a gente. A equipe Fluminense é uma equipe muito qualificada. Acabou achando esse espaço onde o Lucas deixou. Acabou fazendo bastante gols. Agora fica um pouco mais difícil. Só que queria mais. Queria mais. E o Marcelo Matos, embora os gols tenham saído pelo outro lado, o lado do Márcio Azevedo, é inegável que com um jogador a menos ficou muito mais fácil para o Fluminense. Aí o Deco teve todo o espaço, o Deco recebia a bola, ele não tinha ninguém muito perto dele. E o Felipe Gabriel, a marcação estava frouxa. O Felipe foi fazer uma ala direita, uma lateral direita. Por mais que o jogador seja multifunção, alguma ele não vai fazer direito. E aí o Deco pegava a bola, tinha espaço para levantar a cabeça, procurar alguém com um a mais. O Fluminense tenta, pelo menos tenta se caracterizar, isso nesses grandes jogos se caracterizou até o momento por um time de toque de bola, um time que gira a bola. Com mais espaço. Com mais espaço, com um a mais. Com um a mais. Aliás, foi a primeira expulsão de um jogador do Botafogo desde que o Oswaldo de Oliveira assumiu a equipe. O Botafogo ainda não tinha recebido nenhum cartão vermelho.